queridos e amados irmãos e amigos que acompanham o programa Palavra da Cruz. Nós estaremos estudando durante essa semana sobre o tema Em Busca de Algo Maior. Nós estaremos estudando como nós podemos viver uma vida com verdadeiro significado bíblico, como nós podemos viver uma vida prazerosa, uma vida de paz, de espírito, mesmo vivendo num mundo tão conturbado e em meio a tantas dificuldades que nós enfrentamos todos os dias, com as quais nós até nos acostumamos e muitas vezes achamos que isso é normal, mas a palavra de Deus nos convida a viver uma vida de esplendor, a viver uma vida de regalo espiritual, a viver uma vida de paz, mesmo em meio às tribulações, a viver uma vida de esperança no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra, em busca de uma vida que verdadeiramente glorifique a Deus em todos os aspectos. A Bíblia nos chama a viver uma realidade espiritual em todos os aspectos da nossa vida. Como isso é possível? Como viver uma vida de paz em todos os aspectos, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, experimentando a sua graça e a sua bondade todos os dias. Nós vamos estudar, irmãos, como nós podemos, então, substituir o reino o reino que nós criamos na nossa vida, pelo reino de Deus, por viver uma vida no reino de Deus, por usufruir de uma vida no reino de Deus. O reino de é um reino onde nós reinamos, é onde nós controlamos a nossa vida, é onde nós dominamos todas as coisas, onde os desejos do nosso coração são todos eles satisfeitos, onde nós acordamos e vivemos para realizar os desejos do nosso coração, onde a nossa vontade impera, onde nós vivemos e satisfazemos apenas as vontades do nosso coração. Esse, na verdade, queridos, é o caminho natural da vida de todo homem e mulher. Desde quando nós nascemos, nós queremos a todo custo ver os desejos e as vontades do nosso coração satisfeitos. Desde bebê isso acontece. Um bebê, quando ele tem fome e ele não é atendido pela sua mãe na hora que ele quer, ele vai fazê-la saber o que ele quer. Ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai espernear, ele vai fazer um escândalo, porque ele quer ser atendido pela sua mãe. Uma criança, quando ela cresce um pouco mais e ela não tem os seus desejos satisfeitos, ela então se joga no chão, ela também faz escândalo, porque ela quer que aquilo que ela deseja seja satisfeito. E quando seus pais dizem não, quando seus pais negam o que ela quer, então ela sabe como demonstrar a eles que no seu reino, no reino do seu coração, ela não está satisfeita, ela não está feliz, então ela vai se jogar no chão, ela vai chorar, ela vai fazer escândalo, porque ela quer ver os desejos do seu coração satisfeitos. Quando ela consegue o que ela quer, muitas vezes ela faz questão de imediatamente mostrar aos seus coleguinhas, no dia seguinte vai para a escola e vai mostrar para os seus coleguinhas o que ela tem e que eles não têm. Ela vai fazer questão de expor que os seus desejos do seu pequeno reino foram satisfeitos. E isso ela faz questão de mostrar aos seus colegas. Esse reino de essa vida para o reino de para o reino do nosso próprio coração, queridos, isso vira uma cultura. Nós crescemos dentro dessa cultura e queremos então que tudo o que o nosso coração deseja seja satisfeito. Essa cultura ela se estabelece, ela se firma e ela continua assim por toda a nossa vida. Crescemos e muitas vezes envelhecemos, vivendo apenas para o reino da nossa própria vontade,
apenas para o reino de um, onde eu governo, onde eu estou sentado no trono e onde eu vivo todos os meus dias para a satisfação dessas vontades. Mas quando nós encontramos Jesus, quando nós encontramos a verdade do Evangelho, a verdade de Deus, quando nós somos impactados por essa verdade, quando nós somos tomados pelo amor de Deus, o Pai, quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados, quando a verdade do Evangelho invade a nossa vida, nós somos chamados também a viver uma nova vida em Cristo. O resultado desse encontro com Jesus, o resultado desse encontro com Deus, nos faz querer viver uma vida diferente. Não mais para o reino de um, não mais para a satisfação das nossas próprias vontades, mas para agradar a Deus acima de todas as coisas. Viver uma vida que honre e glorifique o nome do Senhor. Nós somos chamados a abandonar o reino de um, a abandonar esse reino egoísta e a trocá-lo por um reino altruísta, que primeiro honre e glorifique a Deus e que também seja vivido para a realidade da comunidade cristã, para o atendimento não só das nossas necessidades, mas das necessidades daqueles a quem amamos, daqueles a quem somos chamados a amar, a viver uma vida que não seja voltada para o reino de um, mas voltada para o reino de Deus. Ser cristão e entender a mensagem do Evangelho diz respeito também, amados, queridos e amados irmãos e amigos que nos assistem. Nós somos chamados a abandonar o reino de um e a viver e experimentar a realidade do reino de Deus. O apóstolo Paulo entendeu essa verdade e ele nos fala em Gálatas, capítulo 2 e o versículo 20, que eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte em Gálatas 2:20: portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo teve um encontro com Deus. Ele levou um choque quando ele encontrou Deus. Deus impactou a vida de Paulo. Deus derrubou Paulo do cavalo para que ele pudesse entender a vontade de Deus. Aquilo que para Paulo era algo verdadeiramente, genuinamente, de adoração a Deus, né? Ele entendia que aquela verdade, o que ele fazia perseguindo cristãos, prendendo cristãos, era algo que glorificava a Deus. Mas, na verdade, Paulo estava vivendo para a sua própria vontade, para o seu próprio reino. E quando ele tem esse encontro com Deus, esse encontro com Jesus, a sua vida muda totalmente. Ele percebe que aquilo que para ele parecia ser correto, na verdade, era um grande engano. E depois de entender a mensagem do Evangelho, depois de verdadeiramente conhecer o Senhor Jesus Cristo, que veio ao seu encontro, que o chamou para uma nova vida, Paulo agora diz isso, ele declara isso: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo começa a abandonar o reino de um, o reino dos seus desejos, da satisfação dos seus desejos e das suas vontades, e começa agora a entender o reino de Deus. E ele começa a mudar o seu pensamento, ele começa a mudar o seu coração, e com isso também muda as suas atitudes e o seu propósito de vida, e passa a viver
para a honra e glória de Deus. E como eu e você, podemos perceber esse reino maléfico de esse reino motivado pelo pecado, pela soberba e pelo orgulho. Como nós podemos trocar esse reino, cujos resultados, irmãos, são terríveis. E como podemos aprender, então, a abandonar esse reino e nos dedicarmos a viver para o reino de Deus. E também usufruirmos de todas as bênçãos desse reino. Tudo isso nós vamos estudar nessa semana. Aprender a abandonar o reino de abandonar o reino onde nós governamos, o trono, sair do trono do nosso coração e deixar que Deus verdadeiramente tome posse, tome o seu lugar no centro do nosso coração e da nossa vida. E o resultado disso, irmãos, é vivermos uma vida de paz emocional, de equilíbrio emocional, de equilíbrio pessoal, uma vida que é vivida para a honra e glória do Senhor e para o atendimento não das nossas necessidades, mas das necessidades de todos os que estão ao nosso redor. Nós vamos ver como o reino de ele é prejudicial para a nossa vida, para a nossa família, para nossos amigos e para a nossa comunidade cristã. E como, aprendendo a viver para o reino de Deus, nós podemos usufruir dessas bênçãos e também sermos bênçãos para a nossa família, para nossos amigos e para a nossa comunidade cristã. Fique conosco e acompanhe durante essa semana os estudos, vivendo em busca de algo maior, de viver para o reino de Deus e para a sua glória. Até amanhã, se Deus nos permitir.